Nós estamos aqui com a Vitória Grabois, do movimento Tortura Nunca Mais. Nós vamos fazer uma entrevista com ela a respeito do movimento Tortura Nunca Mais. Bom, gente, o grupo Tortura Nunca Mais foi fundado em setembro de 1985, quando tem uma história para contar por que o grupo Tortura Nunca Mais foi fundado. Né? Ainda estava em plena ditadura militar, que a gente sabe que a ditadura militar no início é no dia 1º de abril de 1964, e a gente considera como marco do final da ditadura a eleição do Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral para presidente da República. Quando o grupo foi fundado em setembro, o Sarney já era presidente da República, então era o fim da ditadura militar, né? Mas ainda tinha resquícios da ditadura como tem até hoje. E aí o governador Brizola, que era governador do estado do Rio de Janeiro, considerado o governador mais democrático que esse estado já teve, nomeou para ser secretário da Defesa Civil um coronel que se chama Coronel Jacarandá. E esse Coronel Jacarandá, ele participou do sistema repressivo na época da ditadura. Ele foi torturador, ele era um oficial do Corpo de Bombeiros e que torturava os presos políticos dentro do doicote da Rua Barão de Mesquita. Aí um grupo de ex-presos políticos se juntou, fez um documento e apresentou Brizola, dizendo que era impossível um governador como ele ter como secretário da Defesa Civil um torturador. E aí o Brizola demitiu o Jacarandá para formar uma entidade, já que não tinha mais nenhuma entidade, porque na época da ditadura, já no final da ditadura, foram criados os comitês brasileiros pela anistia, que eram comitês que lutavam pela anistia, que lutavam para que os presos políticos saíssem da cadeia, os exilados voltassem do Brasil, que aqueles que viviam na clandestinidade voltassem para o convívio social. Então começou um movimento pela anistia, que se chamou Anistia Ampla, Geral e Restrita. Só que no final da anistia foi, no dia 28 de abril, foi assinada, né, pelo último ditador de plantão, que se chamava João Figueiredo, e com a anistia aconteceu isso. Esse grupo de ex-presos políticos chamou os familiares, chamou as pessoas que atuavam no CBA, que hoje a gente se denomina, né, Defensores dos Direitos Humanos, e aí fundou o grupo Tortura Nunca Mais, que esse ano vai completar em setembro 29 anos. O primeiro objetivo do grupo Tortura Nunca Mais foi fazer pesquisas nos cemitérios, fazer pesquisa nos arquivos, até porque a 85 não tinha arquivo aberto, tinha esse arquivo de universidade, uma outra coisa, chamar os ex-presos políticos, chamar as pessoas que conheciam aqueles que desapareceram, que morreram. Então o objetivo era esse, você fazer um levantamento, né, dos mortos e desaparecidos no Brasil. Então o primeiro levantamento feito de mortos e desaparecidos dentro do Brasil partiu do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Foi o primeiro. Vocês têm uma noção? Temos, a nossa então. A ideologia do é isso que a gente faz, por isso que nós, é uma coisa inédita, você falou que você tem uma disciplina que é movimento social, é uma coisa, você vai ver isso na sua disciplina, que é uma coisa inédita, uma entidade que veio do movimento social ficar há 29 anos. Quer dizer, o grupo Tortura Nunca Mais começou em cima das pesquisas, trabalhando para que se abrisse os arquivos. Então, na grande luta pela abertura dos arquivos, se conseguiu em 1992 abrir os arquivos do DOPS aqui no Rio e do DOPS do São Paulo, que afinal de contas nós tínhamos dois governadores que eram democratas, aqui o Brizola e São Paulo Franco Montoro. Então os dois primeiros arquivos abertos no Brasil foi o arquivo do DOPS do São Paulo e do Rio. Aí o grupo começou a fazer pesquisas. E o grupo fez pesquisas no Instituto Médico Legal daqui do Rio de Janeiro, e fez também no Instituto Carlos Évora, e descobriu que nos cemitérios de Ricardo de Albuquerque, que é o último bairro do Rio, depois de Ricardo de Albuquerque é Nilópolis, é Baixada Fluminense. Eles descobriram, o grupo, né, que fez a pesquisa, descobriu
que 14 desaparecidos, 14 pessoas consideradas desaparecidas ou mortas estavam no cemitério de Ricardo de Albuquerque, misturado às ossadas de indigentes. O Ricardo de Albuquerque, como era o último bairro do Rio de Janeiro, é um bairro de gente paupérrima, então os indigentes eram enterrados lá. E eles também colocaram os desaparecidos lá, entendeu? E aí o Grupo Tortura Nunca Mais contactou a equipe de antropologia forense da Argentina para fazer o levantamento, mas foi impossível porque as ossadas dos desaparecidos estavam misturadas com as dos indigentes. Então são 2.020 ossadas. E o grupo levou teve uma luta desde 1992 até 2011 para que que pelo menos que essas ossadas ficassem em um lugar condigno. E finalmente, em 2011, com a ajuda da Prefeitura do Rio de Janeiro, nós conseguimos, mas foi através também de um processo da Procuradoria do Ministério Público Federal do Rio, que a gente fizesse um memorial em Ricardo de Albuquerque. Todas essas ossadas, a gente não sabe quem é de desaparecido, quem é de indigente, não sabemos, 2.020 ossadas estão lá nesse memorial, que virou um ponto turístico de Ricardo de Albuquerque. Tem um rapaz aqui, que ele mora lá, ele é estudante da UFRJ de Geografia, então o trabalho dele de mestrado, a tese dele, a dissertação dele de mestrado, é sobre o bairro de Ricardo de Albuquerque. E nisso ele está centrando o memorial. Ele que nos disse que, por exemplo, alguém na casa lá das pessoas, e aí as pessoas levam lá para ver, como você aqui vai ver o Cristo Pão de Açúcar, as pessoas levam para ver o memorial. É interessante isso. A outra coisa é que, por que o grupo se mantém, né, até hoje? Porque ele não ficou parado só pesquisando e denunciando a violência da época da ditadura. A violência continua no nosso país, né? A justiça ainda não foi feita. Então, o grupo também tem esse sentido de denunciar as violências de hoje. Inclusive, principalmente as mães das chacinas nos procuram. E o grupo tem um projeto clínico, psicológico, que atende as vítimas da ditadura, os ex-presos políticos e os familiares dos mortos e desaparecidos. E aí o grupo também, como o Estado não tem uma política pública de saúde mental, o grupo atende principalmente essas mães, as mães dessas pessoas, desses jovens, que a maioria grande são jovens, que morreram. Quando nós tínhamos um projeto que entrava mais recursos, que era um projeto também jurídico, nós tínhamos advogados. Não que nossos advogados fossem advogar para elas, que não pode, a entidade não pode, não tem esse... então, mas orientava, entendeu? A gente, sem advogado mesmo, a gente orienta as pessoas que vão para a polícia a procurar. As pessoas não sabem onde que vão. A procurar a Defensoria Pública, a procurar o Ministério Público do Estado, a procurar a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, que são nossos parceiros, né? Então, o grupo se mantém por isso, porque ele não ficou parado no passado. Ele faz um nexo da violência do passado com a violência do hoje. Então, esses atendimentos, eles não são limitados só para as pessoas, para os familiares das pessoas que sofreram, de alguma forma, com o processo da tortura na ditadura, né? Vocês ainda fazem um atendimento relacionado às pessoas que sofrem violência hoje. E além das pessoas das chacinas, também o MST. Vocês se consideram ONG? Nós somos uma entidade do movimento social. Nosso trabalho é de militância. A única pessoa que recebe é a Zélia. Como é que a gente vive? Tem um projeto, a gente tira 10... Antigamente a gente tinha um funcionário que o projeto pagava, porque você pode fazer um projeto desse, você faz também uma rubrica para ter um funcionário para trabalhar. Mas só que antigamente os projetos vinha mais dinheiro. E esse dinheiro veio da ONU. E a ONU cortou para o Brasil, porque eles resolveram agora focalizar mais a África, agora nesse momento a África, mas no momento dos primeiros cortes do nosso projeto, nesse primeiro momento foram os países do leste europeu,
na Sérvia, Herzegovina, lá na antiga Yugoslávia, né? Então, os recursos que vinham para o Brasil, eles eles destinaram esses recursos para a Europa do Leste e agora principalmente para a África. Então diminuiu muito. E aí a gente teve que cortar. A gente só tem uma funcionária que recebe, que é a Zélia. Esse prédio aqui pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro, que quando o doutor Nilo Batista foi governador do estado, porque ele era o vice do Brizola, o Brizola foi se candidatar à presidência da República, teve que desincompatibilizar. E aí ele era governador no momento, ele me cedeu isso aqui acomodado por 10 anos. Nós estamos há 20, porque ninguém tira a gente daqui, eles têm medo da gente. Né? Esse bando de mulheres loucas, eles têm medo das mulheres loucas do grupo Tortura no Canal. Então eles não nos tiram daqui. Então a gente não é ONG, a gente não tem estrutura de ONG. Nós somos uma entidade da sociedade civil, mas nos consideramos movimento social. E quem nos mantém são os nossos companheiros. Os ex-presos políticos, advogados, a gente vive de donativo. O grupo não recebe nenhum financiamento do Estado, nem do Estado do Rio de Janeiro, nem da Prefeitura, nem federal. Porque o nosso objetivo principal é a denúncia contra a violência no Estado do Rio de Janeiro, principalmente no Brasil como um todo. Mas como a gente está no Rio, nós somos pequenos, a gente se foca no Estado do Rio de Janeiro. Mas então, por isso que nós temos uma crítica à política de segurança pública do Brasil, em especial a do Estado do Rio de Janeiro. Então, se você recebe dinheiro, como é que você vai criticar, como é que você vai... Fica difícil. Então, nós temos esses princípios, né? Nós somos totalmente contra essa política, temos que ter um outro tipo, somos pela desmilitarização da polícia militar, né? A polícia militar não pode continuar com esses atos de violência que ela tem praticado, principalmente durante as mobilizações. O grupo já fez notas, se vocês entrarem no site, tem as notas do grupo. Então nós achamos que precisa de uma nova política de segurança pública para o Estado do Rio de Janeiro. O que você acha, né, que como o Estado se posiciona diante das buscas dos desaparecidos políticos? Qual a sua opinião do Estado em cima disso? Não se posiciona tanto. O grupo Tortura Nunca Mais é competicionário de uma ação que foi entregue na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Porque em 1982, 22 familiares de guerrilheiros do Araguaia entraram com uma ação para saber as circunstâncias das mortes, naquela época também que se desse um atestado de óbito e a localização dos restos mortais de 25 guerrilheiros do Araguaia. Essa ação foi impetrada na primeira vara da Justiça Federal de Brasília em 1982, nós já estamos em 2014, lá se vão 32 anos e até agora essa sentença não foi executada. Como essa sentença demora muito, na questão interna, né? A sentença, ela ia, voltava, ela foi arquivada, ela foi desarquivada, foi muito complicado. O grupo, os familiares, o grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e a Comissão de Familiares de São Paulo entraram com uma ONG, isso aí é ONG, que se chama Centro pela Justiça e o Direito Internacional, que atua no sistema interamericano de direitos humanos, para dar sequência à questão da guerrilha. Então tem a famosa sentença do Araguaia, que os ministros da Corte Interamericana deram uma sentença favorável ao Brasil em 2010 e que tem uma série de demandas que têm que ser cumpridas pelo Estado brasileiro. E nós já estamos em 2014, 4 anos depois, muito pouco foi cumprido dessa sentença. Tanto que eu estou viajando sábado para a Corte, que vai ter uma outra audiência, que nós vamos lá nessa audiência dizer que o governo brasileiro nada fez em relação às identificações, em relação à memória e à verdade, nada foi feito. Porque nada disso não foi contemplado. Então, o grupo também tem uma posição crítica em frente ao governo federal, perante a comissão, perante a Secretaria Especial de Direitos Humanos, que muito pouco se fez em relação aos mortos, a identificação e saber a circunstância das mortes, dos mortos desaparecidos no Brasil. As demandas da Corte, quando nós estávamos na Costa Rica, lá em 2010, o presidente de então, que era o Luiz Inácio Lula da Silva, enviou para o Congresso Nacional um anteprojeto de Comissão da Verdade, porque ele sabia que
que entre as demandas da corte é aquela que ele diz, precisa pagar médicos para os familiares que têm sequelas, tem que pagar médico, precisa pagar também, eles precisam de um atendimento médico especial, atendimento psicológico, tem gente que precisa de atendimento psiquiátrico especial. Entre essas, também ele ia mandar fazer uma comissão da verdade. Por quê? O Brasil é o país mais atrasado da América Latina em toda essa política de direitos humanos. Porque na Argentina, no Chile, no Uruguai, na Bolívia, no Paraguai, em El Salvador, na Guatemala, quando acabaram os governos ditatoriais, logo em seguida, na chamada, como é que eles chamam? Na política da transição democrática, para você sair do regime ditatorial e entrar no Estado democrático de direito, que eu não suporto essa palavra, mas que é usada pelos juristas, foi criada uma comissão da verdade. Você tem que saber o que realmente aconteceu. Então Lula, sabedor disso, enviou esse projeto. Mas também em 2008 teve um congresso de direitos humanos em Brasília, nacional. E teve um eixo, o eixo 7, que era o grupo de trabalho Memória, Verdade e Justiça, que tirou que o Brasil teria que imediatamente instituir uma comissão da verdade e da justiça. Seria da verdade e da justiça. O que aconteceu? Aí o secretário no momento era o Paulo Vanucchi. Então ele queria que saísse essa comissão, porque foi um pedido, você pode falar, mais de 14 mil pessoas participaram, porque quando você chega no Congresso, já tiveram conferências municipais e estaduais. Então quem foi para o Congresso representava essas 14 mil pessoas. E por unanimidade foi tirado isso nesse Congresso. O que aconteceu? Houve uma briga entre o ministro da Secretaria de Direitos Humanos, que era o Vanucchi, e o ministro da Defesa, que era o Nelson Jobim. O Vanucchi seguindo, né? Inclusive essa proposta foi incorporada ao Programa Nacional de Direitos Humanos 3, o PNDH 3, porque teve 1, 2, esse foi o 3, esse aí abrangeu mais educação, saúde, criança, adolescente, idosos, tudo, e também Memória, Verdade e Justiça, que dentro de Memória, Verdade e Justiça tinha que ser uma comissão da Verdade e da Justiça. Só que o Lula, para conciliar os dois ministros, um queria conciliação, outro queria justiça, quer dizer, um queria seguir a lei, assim, não é seguir a lei, queria seguir a proposta dos movimentos sociais e das ONGs, também tinha muita ONG, né? Quer dizer, uma proposta de 14 mil pessoas. Ele, para conciliar, o que ele fez? Ele criou a Comissão da Verdade. Só a Comissão da Verdade. Aí ficou uma Comissão da Verdade que não é da Justiça e que só foi instituída em 2012 com a Dilma, que ele nem conseguiu instituir. Eu não tenho esperança que esse relatório vai dizer alguma coisa, eles vão fazer recomendações. Recomendações, já estamos cansados, a ONU já fez milhares de recomendações, a OEA já fez recomendações, muitas recomendações. Então, uma comissão que a presidente não chamou o movimento social, nem os familiares, para discutir quem seriam os comissionados, tem representante do PSDB lá dentro, tem representante do Sarney, tem gente que nem trabalha, tem gente que nem aparece lá, entendeu? Então, essas comissões, elas são muito, no Brasil, nesse momento, agora eu não sei, mas até dezembro de 2013, tinham 77 comissões da verdade no Brasil, 77. Aí se pergunta, é bom? Certo? Claro, como tudo na vida, nada você tem uma via de duas mãos. Então, a gente tem uma grande crítica à Comissão da Verdade em relação à questão da justiça. Mas em questão da memória e da verdade também, porque muito pouco se avaliou, muito pouco se conseguiu. Tudo que eles sabem partir do nosso trabalho, né? Nós cansamos de oferecer para a Comissão Nacional da Verdade nossa documentação, nós temos uma grande parte que é digitalizada. Isso aqui tudo, ainda mais lá na outra sala, fizemos esse trabalho. O que o junho de 2013 representou para o grupo, né? Representou, acima de tudo, a esperança. Né? Muita esperança, porque você vê, eu particularmente, achava assim, o povo meio acuado, né? Porque a gente não deve entrar nessa história do senso comum, que o brasileiro é bonzinho. Toda essa história do brasileiro não participar, do brasileiro não ser politizado, é uma política que vem. O Brasil foi o único país de todo o Cone Sul que teve a escravidão. Então, um país que foi escravocrata durante 200 anos tem uma mentalidade escravocrata de todos os sentidos.
Então, isso aí atrapalha a vida. E a ditadura militar, ela foi cruel, porque ela só não torturou, prendeu, ocultou cadáveres, desapareceu. Não, ela fez um estrago na vida brasileira, na educação brasileira, na questão da saúde, na questão da moradia, né? As pessoas são acuadas, as pessoas têm medo, até hoje as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de expor as suas ideias. E esse movimento veio mostrar, principalmente a juventude, que a juventude não estava apática. Quer dizer, começou com o movimento pelo passe livre e que se alastrou mostrando a insatisfação da sociedade brasileira com essa política que está aí em relação a tudo. Até um chavão, toda vez que está falando de educação, saúde é verdade, mas isso que acontece, quer dizer, teve um desmoronamento da vida civil brasileira, né? Acabaram, então, esse movimento veio despertar, e principalmente veio despertar a juventude. A juventude foi para a rua, e a juventude foi para a rua pedir mudanças. E algumas eles conseguiram fazer, outras, quer dizer, conseguiram, uma que eu considero que é importante, mas que é muito pouco nesse universo enorme. Esse muito tempo foi que os deputados e senadores, para serem caçados, as audiências dentro no Congresso Nacional, né, tinham que ser abertas, né? Para você saber quem votou em quem era quem. É muito pouco, mas para essa sociedade tão retrógrada e tão conservadora, é um grande avanço. E a juventude despertou. E juntando com os 50 anos do golpe, houve assim um boom, principalmente nas universidades, nas escolas de ensino médio, todos. Aqui, eu mesma, só eu, de 12 de dezembro até 8 de maio, até quinta-feira, no dia que quando a Joana estava na UFA, eu estava em Cabo Frio. Foram 11 palestras, eu sozinha fiz 11 palestras. Eu estava outro dia numa mesa contando as palestras que o grupo tinha sido convidado. O grupo foi convidado para mais de 30 palestras, mais de 30. Então a Jane fez palestra, então todo mundo fez, a Joana, todo mundo fez palestra por aí. Então isso mostrou um despertar. Então é isso, eu acho que é um despertar, eu acho que agora esse é o momento. Nós temos que aproveitar esse momento. Se não for agora, eu não sei quando vai ser.